como sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, de tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, e acaba-se o nosso plano como um encontro ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Esse é o pelas suas robustezas. Chega a 80 anos, o melhor dele é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar o nosso dia, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Volta-me para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com o teu servo. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijamos e nos alegramos todos os nossos dias. Alegre-nos pelo dia em que nos afligiste e pelo ano em que fizemos o mal. Aparece a tua obra ao teu servo e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra da sua mão. Sim, confirma a obra da nossa mão. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos aqui mais uma vez, poder estar na casa do Senhor, graças a Ele, e mais essa oportunidade. Eu vou ler um texto bíblico, capítulo 3, da primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 3, da primeira carta do apóstolo Pedro, do versículo 8 ao 12, que nos diz assim: finalmente, sendo todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida, e dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Né? É um texto um tanto conhecido e de uma importância muito grande para nós, cristãos, diante de uma perseguição muito grande da igreja primitiva. Pedro ele escreve essas duas cartas encorajando esses irmãos da igreja, e ele diz algumas coisas aqui nesse texto e nos ensina várias coisas que nos ajudam na nossa caminhada. Uma delas que eu quero falar agora, somente uma diante de tantas que temos aqui encontramos no texto, nós podemos perceber uma aqui, que Pedro fala para a igreja que ela deve se compadecer, né? Finalmente serem todos de igual ânimo, compadecidos. O que significa compadecer? Essa palavra, ela no grego ela traz uma ideia, um tanto que muito mais abrangente do que na nossa tradução da língua portuguesa. E ela vai dizer uma coisa, irmãos, diante de toda a perseguição da igreja primitiva, nós podemos perceber aqui, e Pedro nos alerta a isso, de uma coisa que às vezes a igreja de Jesus Cristo, ela não consegue chegar ou praticar essa verdade. Diante de todas, essa verdade é fundamental
compadecer. Você precisa sentir como a pessoa está sentindo. E essa é a dificuldade dos dias de hoje, que nós, irmãos, vemos no mundo, que se busca uma felicidade, se busca uma vida tranquila, uma vida de paz, mas se esquece dessa verdade. Precisamos se compadecer. Precisamos, na verdade, irmãos, quando um irmão, quando uma pessoa, quando um amigo está sofrendo, precisamos estar no lugar dela. Se a pessoa, irmãos, às vezes, nós podemos ver na vida secular, uma pessoa que ela estuda, ela se desenvolve, ela trabalha, ela corre atrás, e ela consegue sobressair sobre algumas pessoas, e a pessoa que está vendo, observando, ao invés de sentir como aquela pessoa feliz que ela está, a pessoa está triste e se inveja daquela pessoa. E existe muito isso, existe. Nós podemos perceber, mas se uma pessoa está alegre, nós precisamos alegrar ela. E é isso que Deus está ensinando. Porque quando nós estamos caminhando, irmãos, e estamos diante de uma dificuldade, nós precisamos, é nesse momento que nós precisamos que as pessoas que nos amam, a igreja de Jesus, elas estejam cada vez mais unidas. Porque diante da tribulação, diante da dificuldade, nós precisamos que o irmão que está do nosso lado diga: eu compadeço com o Senhor, eu sinto o que ele está sentindo. Eu não sinto, sabe, felicidade às vezes em ver uma pessoa que ela está sofrendo. Não, eu sinto como ela, eu estou do lado dela, eu quero estar com ela, eu vou até a casa dela, eu vou ligar, eu vou no mínimo pegar o telefone e ligar para aquela pessoa. E compartilhar com ela: irmã, meu amigo, minha amiga, eu estou do seu lado, eu quero te ajudar, pode contar comigo, me chame, o que você está precisando, de tudo aquilo que está ao meu alcance, eu quero te ajudar. E é isso, irmãos, que a igreja precisa aprender. E é isso que Pedro está falando. Pedro fala: olha, nós precisamos compadecer daquele que está sofrendo essa perseguição. Por quê? Porque a igreja, quando está sendo perseguida, né, e na igreja primitiva, no primeiro século da igreja, ela sofria uma perseguição muito grande, muito forte, que levava os cristãos até a morte. Nós hoje, graças a Deus, todo aquele que professa o nome de Jesus, ele tem uma certa tranquilidade, né? Nós podemos observar a palavra de Deus, né, que quando o Senhor ele vai dizer uma coisa muito interessante, que nós precisamos confessar a Jesus Cristo, que todo aquele que confessa Ele como Salvador, ele precisa confessar. Mas, irmãos, naquele tempo, quando se fazia isso, ele precisava confessar. Se não fosse pelo Espírito, ele não falava nada, porque se ele confessasse a Jesus, ele era morto, ele era livre de perseguição até a morte. Hoje não. Hoje eu posso até falar para o nosso lado que sirva a Cristo, mas na verdade, quando o irmão está sofrendo, às vezes eu não compadeço com ele, às vezes eu não sofro com ele, e a igreja precisa aprender isso. Precisamos sentir como o irmão está sentindo. Alegre, seja feliz com ele. Se ele está prosperando na vida espiritual, se alegre com ele. Nossa, o irmão falando tal, esses dias ele estava na portaria, hoje ele é pastor. Graças a Deus por isso, irmão. Que Deus nos abençoe e abra nossos corações, a nossa mente, que possamos aprender da palavra de Deus e que Deus venha falar conosco a cada instante da nossa vida.
Eu quero hoje aproveitar que vocês sugeriram um tema
ao Espírito Santo, né? Porque quando a igreja escolhe um tema, de alguma forma ela está sugerindo ao Espírito Santo um tema, para que ele possa direcionar sua palavra e falar. E quando me foi passado o texto, salvo alguns desencontros que eu mesmo tive, elaborei todo o esboço da mensagem, né? E depois até brinquei com o irmão Claudemiro. Quando eu fui conferir o texto, falei, peraí, preparei a mensagem em cima de um texto e não é esse texto? E ainda hoje, ele me confirmou o texto e eu vi que o esboço estava certo. Eu que tinha feito uma confusão na anotação. Então eu gostaria que você voltasse a estar de pé um minutinho, por gentileza, e pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo no Salmo de número 143, versículo 10. Eu sei que vocês já leram, eu vou me ater ao tema e usar alguns textos paralelos a este tema, para que a gente possa conhecer e saber o que Deus tem para nós nesta noite. Quantos aqui amam a palavra de Deus e querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Então, por favor, esteja com a sua Bíblia aberta no livro dos Salmos, Salmo de número 143, versículo de número 10. Eu quero ler com você o texto que diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Amém? Ore comigo um instante. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu estou certo, ó Deus, que ela jamais volta vazia e que o Senhor sempre tem algo a falar aos nossos corações. Hoje, Deus, nesse culto em que a ênfase desta ministração são os nossos adolescentes, são os nossos juniores, são os nossos jovens, a importância e a relevância do seu trabalho, da sua participação na obra, no teu reino, Deus, nesta terra. Então agora eu quero pedir, ó Deus, que a experiência que tu me deste nesta palavra, a revelação que trouxeste ao meu coração também possa ser trazida ao coração da tua igreja, Pai. Deus, eu quero falar não da minha carnal compreensão e particular interpretação, mas quero falar, Senhor, da inspiração do teu Espírito e da revelação que me veio por meio do teu Espírito nesta palavra. Fala agora, Senhor, não apenas com adolescentes, juniores ou jovens, mas fala, Senhor, com os pais, com as mães, com as lideranças, com a tua igreja de uma forma em geral, para que o teu povo, Deus, possa fazer diferença, Pai, nesta terra, por meio, Senhor, da participação destes jovens, juniores e adolescentes na tua obra. Fala conosco agora, Senhor, e que nós também, que aqui estamos, independente da idade, Senhor, independente de credo ou religião, que possamos entender a tua palavra e sermos edificados nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, por favor. Eu tenho certeza que todos que aqui estão são pessoas que conhecem a palavra de Deus, pelo que eu percebo. Nós estamos aqui entre irmãos, entre salvos em Jesus Cristo. Porém, não obstante ao fato de sermos salvos em Jesus Cristo, nós sabemos que estamos num mundo tomado por corrupção. Estamos num mundo tomado por drogas, prostituição, criminalidade, deturpação de caráter, deturpação de valores. E a nossa sociedade está cada vez mais caminhando para um rumo em que ela está atraindo sobre si maldições, em que você não pode mais abrir um jornal para ler sem ficar, no mínimo, chocado com as notícias que envolvem os nossos adolescentes e jovens. A nossa família no contexto geral. Você não consegue mais assistir um programa de televisão sem ser bombardeado por uma ideologia pecaminosa e que corrompe valores, que destrói os princípios, primeiro, familiares, segundo, espirituais. Eu entendo a importância e a relevância, o papel dos meios de comunicação no Brasil, pois sou profissional da área. Eu trabalho com rádio há 16 anos e venho atuando no meio de comunicação desde praticamente a minha adolescência. E eu sei a influência que esses mecanismos, hoje, por exemplo, também a internet, a influência que eles exercem sobre a sociedade, sobre nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre as nossas famílias. E por incrível que pareça, a mídia tem mais poder sobre eles do que os próprios pais. Pior ainda, a mídia tem mais poder sobre eles do que a igreja. Isto prova que a igreja e a família está falhando em alguma área. Ela está deixando desenvolver um papel
mais aplicado, mais efetivo, eficaz, com vamos dizer assim, com a capacidade de fazer com que nossos adolescentes, juniores e jovens sejam mais sadios, mais comprometidos com as coisas de Deus, com os princípios do reino e com a palavra do Senhor. Então, me alegro hoje em poder meditar com vocês um pouco. Aliás, eu vim aqui hoje mais para pensar com vocês um pouco sobre esse assunto. Pois, quando o salmista diz, ensina-me a fazer a tua vontade, a gente percebe o interesse dele em não andar pela vontade de outros, mas sim pela vontade de Deus. Tanto que ele conclui a primeira frase, a parte A deste versículo de Salmo 143, versículo 10, dizendo, pois és o meu Deus. Ele explica o porquê que ele quer que Deus lhe ensine a fazer sua vontade. Ele diz, tu és meu Deus. Amados, nós precisamos urgentemente, como igreja, como família, urgentemente agir estrategicamente, agir de uma forma mais direcionada, mais eficaz, mais abrangente com os nossos adolescentes, juniores, com os nossos jovens. Por quê? Porque eles precisam urgentemente serem lembrados, ensinados, doutrinados que o nosso Senhor Jesus é também o Deus deles. Às vezes, nós estamos vendo que a juventude de hoje, ou os adolescentes de hoje, estão crescendo com aquela referência seguinte: o Deus de meu pai, o Deus da minha mãe. E por isso que a igreja, às vezes, ela está ficando um tanto que limitada nesse trabalho. Não estamos vendo tanta eficiência, tanta eficácia, quando nós começamos a fazer trabalhos voltados para essa faixa etária. Começamos a ver um desinteresse. Como disse o dirigente aqui nesta noite, percebe-se que, às vezes, julga-se desta forma: é um trabalho de jovens, é um trabalho de adolescentes, é um trabalho de juniores, eu não preciso estar lá. Às vezes, inclusive, até pais, familiares negligenciando a importância da participação da família e da igreja neste trabalho. Não é em vão, queridos, que a cada dia que passa precisa se construir mais casa do menor, mais FEBEM, é o antigo nome que se usava, mais presídios. Não é em vão que a segurança pública está cada vez mais preocupada, inclusive alguns tentando baixar a questão da maioridade para 16 anos, porque aumenta cada dia mais o número de adolescentes nas drogas e no crime. E eu começo a me perguntar, não será também nossa responsabilidade? Não será também nosso dever urgentemente fazer esse clamor que o salmista está fazendo, ensina-me a fazer a tua vontade? A mídia, queridos, órgãos de comunicação, até a escola, por incrível que pareça, está ensinando nossos filhos, adolescentes, juniores, jovens, a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Nós vemos comerciais de televisão com uma longa esperteza e uma sutileza, tentando amenizar a consequência do pecado, da culpa, na nossa consciência, já nas suas mensagens não subliminares. Não caia nessa besteira que nós vivemos durante séculos, achando que a coisa é Não, irmão, o diabo joga aberto, tá às claras. Quem tem entendimento de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que quem é espiritual discerne bem todas as coisas. O diabo está jogando às claras faz muito tempo. É a igreja que enxerga de forma subliminar e acha que ele precisa ficar se escondendo. Ele está jogando às claras, e hoje nós estamos vendo a novela, os filmes, os documentários, as matérias de escola, as companhias, os programas de auditório e seus debates sobre esses assuntos, trazendo uma palavra de amenização do pecado, sobre o sexo livre, sobre práticas determinados hábitos em que até mesmo a Vossa Excelência, o senhor ministro do Meio Ambiente, defende a legalização da maconha e de outras drogas no país como uma solução para evitar com que nossos adolescentes ou juniores e jovens venham tomar rumos piores na sua vida. Ou seja, não se pode com o inimigo, vamos nos ajuntar a ele. A igreja não tem esse direito, essa prerrogativa e essa ordem de Deus. A igreja tem que estar sempre levantando a sua bandeira. E a bandeira da igreja é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a vontade do Pai. E nós temos que urgentemente, como igreja, começar a ensinar nossos adolescentes, nossos jovens, nossos juniores, nossa família, que o que importa é fazer a vontade de Deus.
ainda que a mídia, ainda que de alguma forma os meios de comunicações, ainda que lá na escola, ainda que as companhias digam o contrário, nós temos que ficar com a palavra de Deus e com a vontade do Pai. Amém? Então eu fico feliz de ver o salmista Davi dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Nós precisamos urgentemente despertar a igreja, para que a igreja entenda que o nosso Deus não é a Rede Globo, não é a Rede Record, não é o SBT, a Bandeirantes, a Rede TV, não é o Orkut, não é o MSN, não é o MSN, não é isso? Hã? É isso mesmo? Não são os meios de comunicação ou os modismos que estão surgindo no dia a dia, na nossa geração. Nós precisamos deixar a nossa vida ser regida e dirigida pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Amém? Por sua palavra. E ele diz na sequência: o teu espírito é bom, então guia-me por terra plana. O que também me deixa feliz nesse texto é o reconhecimento do salmista que o espírito do Senhor é bom. E às vezes, talvez pela nossa ineficácia, queridos, é verdade, talvez pela nossa ineficácia, passa-se a impressão que servir a Deus é ruim. Passa-se a impressão que estar dentro de uma igreja cantando, tocando um instrumento, ministrando uma palavra, passa-se a impressão que andar sobre princípios divinos, sobre mandamentos da palavra, sobre ordenanças de Deus, é algo desagradável, é algo antiquado, é algo que nos faça parecer caretas, desagradáveis, antissociais. É verdade ou não é? Mas o salmista diz: não, o teu espírito é bom. E nós precisamos deixar, primeiro, que os nossos filhos saibam disso, que os nossos familiares saibam disso, que os nossos amigos saibam disso, que o mundo olhe para nós e veja em nós prazer de servir a Deus. Que nós não fazemos isso porque eu tenho que agradar o pastor, porque senão vou cumprir tantos meses de disciplina, senão vou ficar fora de comunhão, senão não posso tocar, não posso cantar, senão não posso fazer parte daquele ou determinado grupo ou departamento da igreja. Não, que o mundo olhe para nós e veja em nós o prazer da preservação do corpo, da preservação da alma, amém? Do comprometimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus. E não simplesmente uma igreja religiosa, legalista, que vivamos sobre regras, sobre ordenanças, mas do coração longe do Senhor. E quando saímos de dentro do templo, quando não estamos no culto, a nossa conduta, o nosso caráter é outro, a nossa vida é outra, ou seja, o nosso testemunho contradiz toda a mensagem e a afirmação de nossas palavras. Queridos, o salmista diz: o teu espírito é bom. Ou seja, então aprender a fazer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, me leva a ter prazer em fazer, porque eu entendo por que eu sou assim. Eu começo a entender o porquê que eu devo me preservar na minha sexualidade. Eu começo a entender o porquê que eu não devo me entregar aos vícios, às orgias, aos prazeres da carne. Eu começo a entender porque eu, como um servo do Senhor, como um jovem salvo em Jesus Cristo, porque que eu faço parte desta ou daquela denominação ou igreja evangélica. Eu começo a compreender quais são os princípios, quais são as ordenanças da palavra, e então começo a ter prazer nisso. E começo a entender que não é só a implicância dos meus pais, não é só chatice da minha liderança, não é só simplesmente uma regra da minha denominação qual eu faço parte, mas sim é algo que agrada o meu Deus e é algo que me faz ter a certeza da minha salvação e da eternidade com o Senhor na glória. Amém? E eu, analisando um pouquinho esse fato, esse texto que diz sobre fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, eu me lembrei de dois personagens bíblicos. Eu vou tentar não me delongar na história deles, mas a história deles é para nós aqui. Sejamos adolescentes, juniores ou jovens, sejamos pais, mães ou filhos aqui, lideranças aqui, mas esses dois personagens bíblicos, eles nos farão, com certeza, refletir um pouquinho sobre como estamos servindo a Deus. O primeiro personagem bíblico que eu quero citar é Isaac. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 9. Quando você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 9, você vai se deparar com a seguinte narrativa: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Isaque, nesta passagem, ele tinha em torno, aproximadamente, não posso afirmar, e quem fizer uma afirmação muito precisa pode estar sendo, no mínimo, inconsequente, irresponsável, mas
podemos calcular em média de 16 a 18 anos. Na idade judaica, isso aqui era muito mais do que a adolescência. Muito mais, porque um judeu só se tornava maior de idade aos 30, como foi o exemplo de Jesus, assim sendo batizado aos 30. Estamos falando aqui de um adolescente. Estamos falando de um garoto, começando a sua vida, dando seus primeiros passos ao lado do seu pai. Mas presta atenção, porque esta mensagem não é apenas para os adolescentes que aqui estão, mas é para nós pais, nós lideranças, nós igreja, para sermos mais responsáveis com este tipo de ministração e trabalho na igreja. Perceba, irmãos, que Deus faz um chamado a um homem chamado Abraão. Ele tinha 75 anos, ele começa a caminhar com Deus. A promessa mais importante da vida dele leva 24 anos para acontecer, porque ele vai ouvir de Deus que vai ser pai do filho da promessa. Não estou falando de Ismael, que Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, 11 anos depois da promessa, 11 anos depois que ele foi chamado por Deus para servir a Deus. Mas o filho da promessa, aquele a quem Deus havia prometido que daria, por meio da sua mulher legítima, Sara, nasce quando Abraão tem 99 anos. Aliás, nasce quando ele tem 100 anos. E Deus fala com ele novamente aos 99 anos, lá em Gênesis 17, e faz a promessa dizendo que nasceria. Agora, perceba bem, esse homem andou com Deus 25 anos para ver a promessa se cumprindo. E assim que seu filho Isaac nasce, ele começa então agora a caminhar ao lado do pai. Começa a crescer ao lado do pai. E eu fico imaginando, irmãos, o que leva esse menino a ser um menino obediente, um menino de fé, um menino que está disposto a fazer a vontade do pai. Logo eu percebo que ele tinha em casa um bom referencial, o seu próprio pai, Abraão. Queridos, nós queremos ter filhos abençoados, mas nós estamos sendo pais péssimos. Não estamos conseguindo ser a referência que eles precisam. Perceba que Isaac vai até o altar. Observe isso. Sob a ordenança de Deus. Deus disse a Abraão: eu quero teu filho oferecido em holocausto. Mas eu estou falando de um velhinho, gente, com 100 anos. Estou falando de um velhinho com 100 anos, que ainda que ele tivesse muito vigor, muita disposição, ele não era páreo para um garoto de 16 a 18 anos. Se esse garoto resolvesse correr, se esse garoto resolvesse agredi-lo fisicamente, se esse garoto resolvesse discutir, não aceitar ser de alguma forma objeto do holocausto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão arrumou o altar, colocou o seu filho sobre o altar, que foi preparado com lenha, amarrou o seu filho, e a Bíblia não mostra Isaac esboçando nenhum tipo de reação. Você já parou para pensar que Abraão foi um homem de fé? Que Abraão foi um homem obediente? Que Abraão foi um homem que entendeu qual era a vontade do pai, qual era a ordenança do pai, o que Deus queria dele, e não hesitou em dar o próprio filho, o único filho que Deus considerava sendo o seu filho de verdade. Não que a Bíblia aprove, não que Deus queira sacrifício humano. Você sabe bem isso, você conhece o fim dessa história. Qualquer irmão aqui, novo convertido, com 2, 3 domingos de escola bíblica, já descobre isso. Deus não, em hipótese alguma, queria sacrifícios de homens, sacrifícios humanos. Mas presta atenção numa coisa: Deus pede, porque Deus estava fazendo um teste. Deus queria observar se o coração de Abraão estava em Deus ou na promessa de Deus. Irmãos, 90% dos crentes dentro da igreja está com seu coração nas promessas de Deus, naquilo que eles esperam que Deus possa ou vá fazer por eles. E Deus estava testando Abraão, estava querendo ver se Abraão tinha um coração voltado para Deus, temia Deus, cria em Deus, confiava em Deus pelo princípio e o sentimento puro, genuíno que ele queria que Abraão tivesse, ou se Abraão estava no coração voltado para as bênçãos, naquilo que lhe interessava, naquilo que ele buscava e esperava em Deus. E Deus pede o filho, aquele que ele chama de único filho em Gênesis 22, e diz: eu quero ele no holocausto. Então eu vejo Abraão, eu me admiro. A Bíblia diz que lhe foi imputado por justiça ser o pai da fé, um homem exemplar. Mas quando eu olho para Isaac, eu vejo também um adolescente, um jovenzinho já comprometido com a vontade de Deus.
Por quê? Porque eu não vejo ele esboçando nenhuma reação. E eu não consigo imaginar um velho de 100 anos conseguindo correr atrás de um garoto de 16 a 18 anos no vigor, no auge do seu preparamento físico. Agora você precisa observar que no caso do sacrifício, meus irmãos, Abraão não estava com 100 anos mais. Porque se Isaac tinha de 16 para 18 anos, Abraão também já estava com a mesma faixa de idade, de 116 ou até 120 anos. Agora para analisar um pouquinho, irmão. Aquele garoto obedece, se submete, aceita ser amarrado por um velhinho. Aceita ser colocado no altar sobre a lenha. E ele está de olhos abertos, vendo o pai se preparando para imolá-lo com aquele machadinho, vamos dizer assim, né? Aquela ferramenta que se usava para imolar o cordeiro. E observe que ele tinha perguntado um pouquinho antes para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo e onde está o cordeiro? A resposta de Abraão para ele foi: o Senhor proverá. E ele não discute com o pai, ele não questiona, ele não está ali discutindo, não está criando caso, não está tentando arrumar uma explicação, coisa que é natural na idade, certo, gente? Na personalidade de qualquer adolescente, juvenil ou jovem. Questionar as coisas. É verdade ou não é? Perguntar sobre as coisas. Instigar, investigar. Mas não, ele está ali passivo, obediente. Então quando eu olho para Isaac, eu vejo nele um exemplo maravilhoso de um adolescente, de um junior ou de um jovem disposto a aceitar o propósito de Deus por meio da sua vida. Mas eu consigo ver nele esta capacidade quando eu olho para Abraão e descubro que Abraão errou muito nos 25 anos que ele esperou a promessa. Mas quando em Gênesis 17 Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito, Deus estava dizendo: rapaz, faça do meu jeito, faça como eu quero, faça conforme eu mando, faça conforme a minha vontade, e você vai ser vencedor, você vai ser próspero, você vai ser realizado, você vai ser vitorioso. E ali, queridos, Isaac não presencia os deslizes do pai que havia tido antes. Isaac não presencia o mau testemunho, alguns erros que Abraão teve, que eu não quero discutir aqui com você, que foram muitos. Mas Isaac começa a conhecer um homem de fé, um homem com temor, um homem que entendeu o chamado, um homem que obedeceu a palavra, a ordenança, aquilo que Deus tinha lhe enviado a fazer, pedindo que ele fizesse. E ele começa a ter no pai um grande referencial. Você quer ter filhos abençoados? Seja um pai, seja uma mãe abençoada. Você quer ter adolescentes, juniores e jovens abençoados nesta igreja? Seja uma igreja abençoada. Seja envolvido, aplicado com esse departamento. Deu exemplo de interesse, deu exemplo de motivação, deu exemplo de incentivo. Seja o primeiro a mostrar a sua disposição em oferecer a Deus o holocausto. Desprenda-se dos impedimentos, dos apegos, daquilo que está sendo obstáculo. Porque quando Abraão creu, ele estava disposto a entregar o próprio filho. Mas a questão é, o filho aceitou? Porque quando eu olho para a história da cruz, eu vejo em Abraão e Isaac a figura da obra redentora de Cristo. Porque Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas enquanto o mundo discutia quem foi que matou Jesus, quem foi o culpado por Jesus morrer, e alguns tentando culpar os judeus, inclusive depois desse lançamento de Mel Gibson sobre a paixão de Cristo, sabe o que eu vejo na Bíblia? É que o filho entendeu a vontade do pai, o filho aceitou a vontade do pai, e a Bíblia diz que ele mesmo se entregou, ele mesmo se deu e morreu por nós. Eu vejo em Isaac a figura de Cristo na cruz, aceitando o holocausto e o sacrifício, mas neste caso, Deus não aceitou, Deus não permitiu, e a Bíblia diz que quando Abraão estava com a mão erguida, pronto para imolar o próprio filho, a Bíblia diz que Deus diz: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a mim. Perceba a frase de Deus para Abraão: agora sei que temes a mim. Quando é que Deus sabe que nós tememos a Ele? Quando é que Deus olha para a igreja e entende que esta é uma igreja que teme a Ele? Tem jovens, tem adolescentes, tem homens, mulheres, juniores, pais, filhos, mães, obreiros, líderes que temem a Ele. Quando vê estes tais fazendo a sua vontade,
Deus não disse para Abraão: você é meu queridinho, você é meu amado, você faz do jeito que eu quero, enquanto ele estava lá dizendo, contando algumas mentirinhas, algumas alternativas a respeito da sua condição de marido e ao mesmo tempo com a sua mulher, pois ser filha de um mesmo pai. Você conhece essa história, eu não tenho tempo e nem o tema me permite narrar tudo isto. Você sabe muito bem a alternativa que ele buscou em ter o filho com a serva de Sara. Você sabe muito bem alguns caminhos que ele tomou que Deus não aprovou e houveram consequências. Em momento algum, nesses instantes, ele ouviu de Deus tal elogio, mas quando ele chegou a esse extremo de obediência, a esse máximo de fidelidade, a esse tamanho comprometimento, Deus disse para ele: agora sei que temes a mim. Queridos, Deus está querendo olhar para nós e dizer: agora sei que você me teme. Agora sei, ó pai, ei mãe, ei filho, ei líder, ei obreiro, ei igreja Assembleia de Deus, ei igreja presbiteriana, batista, quadrangular, seja qual for o nome da denominação que nós fazemos parte. Sabe o que Deus quer falar? Agora sei que temes a mim. Mas sabe por quê? Porque Ele vê em nós a disposição de fazer a vontade dEle. Nós estamos mais propensos a fazer a vontade do mundo, a vontade da mídia, a vontade daqueles que nos influenciam. Às vezes o amigo da escola, às vezes o companheiro de trabalho, às vezes a vizinha que fala na nossa cabeça o dia inteiro. Sabe, aquele companheiro de trabalho, aquele colega que está sempre com a gente. Às vezes nós lemos um artigo de jornal, vemos um comentário num blog da internet, num site, e somos assim influenciados totalmente por aquele conceito. E a palavra de Deus, nós colocamos obstáculos, colocamos impedimentos para cumprir, para fazer e obedecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não vejo nenhuma tentativa de argumentação por parte de Isaac, mas eu vejo aqui um adolescente, um junior ou um jovem disposto a fazer a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque ele entendeu que era bom fazer a vontade de Deus. Amém? Por favor, olhe para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: é bom fazer a vontade de Deus. Diga para ela, por favor: é bom fazer a vontade de Deus. Aliás, não é só bom, é melhor fazer a vontade de Deus. Amém? Mas eu disse que eu queria comentar com você sobre dois personagens. O segundo personagem é Jesus. Lucas capítulo 2. Para mim, um dos maiores exemplos em que a Bíblia mostra um adolescente servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Lucas capítulo 2, você conhece essa história? Ah, você conhece. Conhece porque em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52, narra a história, o fato que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos. Quando a gente fala de Jesus, a gente costuma falar de um homem barbudo, crescido, maior idade, pregando o evangelho, indo à cruz, curando mudo, cego, surdo, ressuscitando morto. A gente fala de Jesus, às vezes a gente até pinta ele um cara antiquado, chato, mal-humorado. A gente esquece que Jesus teve infância, certo, pessoal? Amém? Amém, pessoal? A gente esquece que Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem. A Bíblia não dá muita importância a esse tempo da história da vida de Jesus, porque não tinha nenhum fato relevante que viesse a influenciar a doutrina do Evangelho para a igreja. Mas por que que a Bíblia enfatiza a sua idade aos 12 anos? Por quê? Por que será? Ah, pastor, a Bíblia enfatiza porque o pai e a mãe dele esqueceu ele lá em Jerusalém. É simples, só isso. Só porque aconteceu um fato lá dos pais esquecerem dele, é verdade. A Bíblia faz isso, mas o que a Bíblia faz questão de narrar é que talvez você não saiba, mas todo adolescente judeu, quando chegasse aos 12 anos de idade, era necessário que ele fosse no templo, fazer a leitura do livro da lei e esboçar o que ele entendeu a respeito, o que ele conseguiu absorver sobre aquele assunto, expressar um pouco, não sua opinião, mas o que conseguiu entender, para que, se errado houvesse entendido, os doutores ali presentes pudessem corrigir o seu erro de entendimento. E Jesus foi ao templo para cumprir isso, porque Jesus não deixou de cumprir nenhuma ordenança. Aliás, ele sempre disse: não vim abrogar nada, eu vim cumprir. Amém? Jesus deixou bem claro: eu não vim aqui
desfazer e passar por cima de princípios. Eu vim cumprir, e depois de tudo cumprido, ele faz toda uma correção a respeito e faz com que o seu povo pare de andar sobre apenas um conceito de regras e ensina o teu povo a andar sobre princípios. Porque pessoas que andam só sobre regras não mudam, não se convertem, não são transformadas. Mas quem começa a andar sobre princípios tem a vida transformada, o caráter transformado, a personalidade moldada pela palavra de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus estava lá no templo. Só que o que aconteceu? Para que eles foram ali? Eles foram comemorar. Sabe o costume do dia da festa? O povo comemorava sempre. A festa de comemoração. Irmãos, eu tenho uma ministração que eu faço aqui para a família. Eu não quero sair do tema, mas este assunto em particular me chama muita atenção. E eu vou usar esse assunto aqui para chamar a tua atenção sobre a importância que nós estamos dando para a coisa. Veja bem, a festa distraiu Maria e José. A festa, a multidão, a companhia dos amigos, eles se distraíram. Mas Jesus, um simples adolescente, não. Quando nós ensinamos nossos filhos o caminho do Senhor de verdade, quando eles entendem o que é servir a Deus e fazer a vontade de Deus, às vezes até eu e você, ou nós pais, ou até mesmo nós como igreja, ou como liderança, às vezes nós nos distraímos e não percebemos que estamos errando ou negligenciando alguma coisa. Mas quando são realmente ensinados, irmãos, a Bíblia diz já sobre criança, que se ensinar no caminho que deve andar, vai crescer e não vai se desviar dele. Perceba que os pais estavam distraídos, conversando com os amigos, participando da festa, da muvuca, da bagunça da multidão, e não perceberam que Jesus estava no templo, esqueceram dele lá, e a Bíblia diz que eles começaram a voltar embora, e para abreviar, só para abreviar, vou tentar te adiantar logo aqui a história, depois você lê com calma em casa. Eles caminharam um dia. Depois de um dia andando pelo deserto, alguém se deu conta. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Irmãos, lamentavelmente, é assim que acontece também nas nossas vidas. Caminhamos dias, meses e anos sem Jesus. Demoramos para perceber que Ele não está mais conosco. Dá uma olhadinha aí, Jesus estava lá no templo. Imagine alguém caminhando pelo deserto um dia, meu irmão. Ou sobre um frio, como diz o povo do interior, de lascar. Ou aquele calor causticante. Imagina lá na frente você perceber que você esqueceu alguma coisa. Tem que voltar caminhando de volta, mais um dia. E a Bíblia diz que eles foram procurar entre os amigos e os conhecidos, não conseguiram achar. Foram procurar entre os parentes, não conseguiram achar. E aí então voltaram pelo caminho procurando, batendo aqui, batendo ali. Depois de muita procura, 4 dias depois, encontraram Jesus aonde? Alguém sabe me dizer onde Jesus estava? Jesus estava no templo. Se você ler Lucas capítulo 2, versículo 49, quando eles encontraram Jesus, eles disseram: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Perceba que a família de Jesus, José e Maria, estavam distraídos com a festa. Estavam preocupados, vou trazer para o nosso tempo de hoje. O conferencista é famoso, o pregador que vem é o fulano de tal. Todo mundo querendo pegar autógrafo e tirar foto com ele. Olha, a cantora que está aí é a fulana, é a do momento, é a que vendeu 2 milhões de cópias de CD. Olha, o camarada que está aí é o maior escritor da atualidade. Sabe, estava todo mundo ocupado com a festa, em pegar um pedacinho de bolo, em comer o churrasquinho, em comer tomar o refrigerante, em cantar, em se apresentar e fazer assim. Estou trazendo para a linguagem de hoje, viu, meu irmão? Sabe, aquela participação, eu estou lá, eu estou presente na festa. Mas ninguém estava ali para fazer a vontade do Pai. Irmãos, e este tem sido o mal da nossa época. Nós estamos, desculpe a minha expressão, mas é referente ao nosso tempo. Nós estamos de congresso, pré-congresso, de festa, pós-festa, e nós precisamos rever isso urgente, para ver se nós não estamos simplesmente fazendo festa, fazendo movimento, cumprindo um calendário que, se nós não cumprirmos, alguém vai cobrar de nós e dizer assim: vocês não fazem eventos? Vocês não fazem trabalhos? Olha, porque tem que ter o trabalho dos homens, tem que ter o trabalho das mulheres, tem que ter o trabalho dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas às vezes é só a festa.
E ninguém está realmente se importando em fazer a vontade do Pai. Jesus foi para a festa, participou da festa, mas ele fez mais que isso. Ele fez o que era mais importante. Ele deu importância em fazer a vontade do Pai. Perceba que, como qualquer adolescente, Jesus poderia ser um filho desobediente, inconsequente, rebelde, difícil de lidar. E imagine você esquecendo um adolescente numa capital, numa grande capital. Logo se espera que ele faça o quê? Quem sabe ele possa aproveitar e dizer assim: opa, estou livre, é agora, eu vou curtir, meu pai e minha mãe não estão aqui para ficar me enchendo nas picuinhas, eu vou aproveitar, eu vou para o parque de diversões, eu vou para a praia, eu vou pegar o metrô, vou atravessar essa cidade, eu vou conhecer o grande shopping, eu vou lá para o centro comercial, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Talvez poderia, quem sabe, até se perder naquele grande centro. Poderia, quem sabe, até se aproximar de má companhia, de criminosos, de traficantes. Talvez poderia se embrenhar num mundo de práticas ilícitas, porque seus pais só lhe encontraram 4 dias depois. Irmãos, eu morei no Rio de Janeiro, e a primeira vez que eu fui para o grande centro do Rio de Janeiro, com os meus filhos, eu andava com eles agarrado, parecia ter um cadeado na minha mão que eu não soltava. Medo de perdê-los, de tê-los raptados. Por quê, irmão? Porque se eu perder um filho num grande centro como São Paulo, como o Rio de Janeiro e outras capitais que nós temos, a possibilidade de encontrar é quase que nula. Imagine, Jesus estava em Jerusalém, um adolescente. Estou falando de um garoto de 12 anos, gente. Pensa comigo. Ele poderia ter desaparecido, poderia ter aproveitado por sua natureza rebelde de adolescente para fugir dos pais, para aprontar como qualquer adolescente, como ele poderia simplesmente também ser vítima da situação, ser raptado por alguém, ser, quem sabe, seduzido, atraído por um criminoso, por um traficante, como as drogas estão fazendo por aí, por um pedófilo, como a gente está cansado de ver na televisão. Estou trazendo o tema para o tempo de hoje, entenda bem. Mas não, mesmo os pais dele estando lá, caminhando, preocupado com a festa, conversando com os amigos, distraído com os familiares, andando um dia, só lembrando depois de um dia, voltando 3 dias, procurando depois de 4 dias. Sabe aonde eles encontrou Jesus? No templo. Amém? Leia o versículo 46 de Lucas, capítulo 2. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém? Amém? Os doutores estavam maravilhados da inteligência de Jesus. Estavam maravilhados da sua capacidade de articulação, de sua resposta, do seu nível de compreensão a respeito da lei e de todo o costume dos judeus. Agora preste atenção aqui, irmão. Será, sem qualquer afronta aos nossos adolescentes, juniores ou jovens aqui presentes, e nem a você como igreja, mas será que nós temos hoje algum adolescente ou jovem capaz de argumentar por pelo menos 10 minutos com alguém de outra religião a respeito da sua fé? Ou até mesmo com alguém da sua própria religião a respeito da sua fé? Será que nós temos hoje condições de ir lá na escola, na faculdade, no local onde nós trabalhamos, num programa de televisão, numa mesa redonda, num debate, no momento em que às vezes alguém chega e diz assim: para com isso, seu besta, isso é loucura lá da sua igreja, isso aí é seu pastor que é antiquado, sua igreja que é chata, quadrada, seus pais que são velhos, ultrapassados. Será que nós temos condição de ficar tranquilo que nossos adolescentes, juniores e jovens saberão dar a resposta certa para esse tipo de questionamento e constrangimento ao qual eles estão sendo expostos? É possível que não. Mas será que o erro está só neles? Será que são eles apenas os desinteressados e descompromissados com Deus e sua obra ou palavra? Também digo que é possível que não. Nós como igreja, nós como pais, nós como denominação, estamos deixando muito a desejar. Nós precisamos melhorar o nosso empenho em educar, em ensinar, em doutrinar, mas não como uma seita, não como simplesmente alguém que chega e impõe um regimento, uma regra, um conceito, mas pelo princípio primeiro da referência e do exemplo, do bom testemunho. Porque eu creio que Isaac aprendeu muito mais com seu pai
pelo exemplo, pelo bom testemunho, pela referência que ele foi, do que com certeza com muitos sermões que alguns hoje trazem em altares, ou até mesmo em público para parecer cristãos e religiosos, mas que na realidade no dia a dia não consigam viver, aplicar, consigam realmente manter, fazer com que suas palavras tenham peso de verdade. A igreja está negligenciando, e prova disso hoje é você saber que às vezes nós anunciamos assim, olha, vai ter um culto jovem. Os pais dizem assim, não, é dos jovens, então não vou lá. Às vezes nós anunciamos assim, vai ter um culto de adolescentes, juniores, os pais, os próprios pais dizem assim, eu não preciso ir. Os obreiros da igreja, as lideranças, logo dizem assim, é culto deles. Primeiro, o culto não é nosso, o culto é do nosso Deus. Amém, queridos? Nós oferecemos, nós prestamos. E nós deixamos de motivá-los, deixamos de incentivá-los, deixamos de ser para eles o principal canal de motivação, para que não estejam aqui apenas cumprindo a agenda, olha, tal dia do mês é dia do culto deles, olha, tal mês do ano é o dia do pré-congresso ou do congresso deles, não, mas que haja um ardor no coração, uma busca, porque aí, independente do pai e da mãe estar sentado aí, independente de ter o presbítero, o evangelista no púlpito, o diácono na porta, a liderança ali, quem sabe, elogiando e dizendo, vocês cantaram bem, vocês se comportaram legal, eles vão estar como Jesus. Pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eles estarão ali no templo fazendo a vontade do Pai. Isto quer dizer, meu irmão, vão se passar os anos e nós vamos ter uma igreja sadia se tivermos adolescentes, juniores e jovens sadios hoje. Amém? Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, entenda bem, porque eu creio que Jesus pode voltar ainda hoje, você crê? Amém? Agora, se Jesus não voltar, meu irmão, a igreja de amanhã depende de nossos adolescentes, nossos juniores, nossos jovens. Nós precisamos investir neles, cuidar deles, dar atenção. E eu não estou hoje aqui trazendo uma palavra para que vocês deixem adolescente fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. Não estou dizendo aqui que para agradar nossos jovens e juniores vamos deixá-los levar uma vida desregada, fora do princípio. Não, aliás, estou dizendo para você, não vamos levá-los a cumprir a palavra, porque quando Jesus foi ao templo ler o livro da lei, ele causou admiração com a sua inteligência, com a sua capacidade de articulação e resposta sobre o que ele estava lendo. E os doutores não foram afrontados e confrontados por ele, como alguns acham, não. Os doutores foram por ele interrogados, ele perguntava. Veja que a Bíblia diz, ele estava interrogando. O que ele queria? Ele queria ver o que eles tinham para ensinar, compartilhar com ele o que ele tinha aprendido e colocar em prática ali, porque ele precisava fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Eu estou dizendo aqui que nós vamos agora ser coniventes com alguns atos que é natural à idade, às vezes de irresponsabilidade. Não é verdade? Alguns atos de leviandade que nós vemos, que é natural à idade, é normal. Mas nós temos que incentivar sim. Talvez alguém nem vá à igreja. Me desculpe aqui, antes de eu ser pastor, eu fui líder de jovem. Fui baterista da igreja. Toquei violão na igreja. Fui secretário, fui diácono, fui presbítero na igreja. Antes de ser pastor, fui operador de som da igreja. Passei por vários departamentos e ministérios. Mas normalmente, às vezes, acontece uma coisa muito chata no meio do povo chamado evangélico. Não, vou lá para ver um moleque dirigir culto. Para ver lá o menino lá ler texto, para ver um adolescente tirando oferta. A gente não entende que está sendo ensinado um princípio para eles. E às vezes a gente fica assim se sentindo inferiorizado, onde já se viu, não sabe nem falar direito ainda. Por que põe ele e não eu? Por que ele faz e não faz? Vou compartilhar com vocês uma rápida experiência. Meu avô é pastor. Meu pai também pastor, faço parte de uma família sacerdotal onde tem mais de 20 pastores. Isso não me faz melhor do que ninguém, Aliás, isso só me trouxe maiores responsabilidades. Mas comecei cedo na obra. E eu fui o pastor mais novo da minha cidade, pois me casei e com 20 anos, pode parecer absurdo para você, mas com 20 anos eu fui ungido a pastor. Só que exatamente desde os 4 anos de idade, sempre estive fazendo alguma coisa na igreja. Você vai achar isso mais absurdo ainda. Aos 4 anos eu já cantava na igreja. Com 7 anos,
Há alguns anos atrás usava-se o termo dirigir a primeira parte do culto. Aos 7 anos eu já fazia essa primeira parte para o meu pai na ausência de obreiros, porque meu pai é enviado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, para a cidade de Cáceres, Mato Grosso do Norte, uma cidade abandonada, um deserto, isso no ano de, se eu não me engano, de 1983. Não tinha obreiro para ajudar meu pai, ele tinha os filhos, e eu era um deles. E eu insistia com meu pai, pai, deixa eu fazer a primeira parte do culto, deixa eu fazer a primeira parte do culto, deixa eu fazer a primeira parte do culto. E tanto eu insisti, um dia meu pai, muito enérgico que era, ele disse assim, você vai fazer, mas se fizer errado, chegar em casa a gente conversa. E quando, aquele primeiro dia, eu comecei a fazer a primeira parte do culto, que era aquela parte da ministração, você vai achar absurdo, vai falar assim, um garoto de 7 anos, irmão, foi ali que começou meu ministério pastoral. Foi ali que Deus começou a me vocacionar e eu não sabia. Aliás, eu quando tinha 16 anos, eu quando via alguém falar que queria ser pastor, falava, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor, porque eu via a vida sofrida do meu pai, a luta que ele passava, a dificuldade que ele passava, mas eu já tinha obra de pastor. Porque faltava alguém na igreja, eu queria ir visitar, eu ia com a minha mãe, eu ia com meu pai. Nas madrugadas, quando meu pai saía para expulsar algum demônio, eu ia com meu pai, eu estava lá do lado dele. E quando meu pai sofreu um derrame, não podia mais sair pela madrugada para orar, para atender os membros da igreja, minha mãe ia e eu ia com ela. A minha infância e adolescência foi aplicada na obra de Deus. E hoje eu sempre digo na igreja que eu sou pastor e por onde eu passo, quando eu posso falar sobre esse assunto. Se desde a minha infância, adolescência, juventude, eu não tivesse tido um referencial certo, um ensinamento certo, eu não seria o pastor que sou hoje e não estaria na casa de Deus. Eu não estaria pregando a palavra de Deus, mas me foi ensinado a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus e não a minha vontade. E não pense você que como adolescente que fui, não tive vontade de experimentar as coisas do mundo. Fui tentado. Não pense você que como jovem, que ainda sou, não fui tentado a experimentar as coisas do mundo, a viver sob um princípio de pecado. Não, sim, com certeza fui tentado. Mas eu pude fazer a minha escolha. Eu escolhi fazer a vontade do Pai. E quando eu dizia que não queria ser pastor e me casei, e Deus colocou ao meu lado uma jovem que também dizia, não quero ser mulher de pastor, mas no dia que Deus nos chamou, tanto eu como ela, falamos sim. E até hoje, são 11 anos, estamos fazendo a obra do Senhor. Já estou na 4ª igreja pastoreando, 4ª igreja que nós começamos do zero. Em Ubatuba veio eu, minha família e meus 3 filhos. O irmão Júnior já esteve lá e viu o tamanho do templo. É um templo para quase 500 pessoas sentadas. Começou eu e a minha esposa com as 450 cadeiras ali. Eu pregando para as cadeiras e para minha esposa. Mas Deus honrou. E para a glória de Deus, nós estamos já para completar 4 anos lá, prontos para que se Deus quiser mandar outro e nos enviar para outro lugar para começar de novo, a gente vai. Mas sabe por quê? Porque a gente está ali para fazer a vontade de Deus. Eu pastoreava em Nova Friburgo, uma igreja que estava pronta, um templo para quase 600 pessoas, equipe diaconal, todos os departamentos funcionando, ministério de louvor se revezando, tinha 3 equipes de louvor na igreja, se alternando nas ministrações. Eu só estava administrando e pregando. E o meu pastor presidente chegou em mim e disse assim, eu tenho um desafio para você. Querido, a igreja inteira falou para mim, pastor, o senhor é louco, o senhor vai deixar tudo pronto aqui, vai nos abandonar para ir para outro lugar. E eu me lembro bem o que Deus colocou no meu coração como sinal de que era a vontade dele. Eu disse, igreja, vocês não estão aqui para me seguir, estão aqui para seguir a Jesus. E eu não estou aqui para fazer minha vontade, estou aqui para fazer a vontade de Deus. E eu lembro bem que eu disse, aquilo que Deus colocar no coração do meu pastor presidente, será a vontade dele para a minha vida, eu vou obedecer. Será a direção dele. Eu vim para Ubatuba quando nós começamos a igreja, vazia, sem ninguém, sem um jovem, sem um adolescente, sem um músico, eu tinha que tocar, cantar e pregar, sem um diácono na porta, sem o operador do som, que eu tinha que operar o som também. Quando a gente começou, o diabo começou a falar assim, rapaz, você deve ter cometido um pecado muito grave, né? Para você vir parar nesse lugar, começar do zero de novo, o que é isso? Que absurdo. Plantou, na hora de colher, outro que vai colher. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Você está fazendo a minha vontade. É isso que importa. E às vezes a gente não entende, irmãos, essa importância de fazer a vontade do Pai. E às vezes a gente faz com raiva, com ira, com rancor no coração. Por exemplo, uma das coisas que às vezes a gente faz até com tristeza é o fato de ofertar e dizimar, né? A gente oferta com ira, já tem que dar uma oferta lá para a igreja. Eu dízimo, todo mês eu tenho que tirar. A gente faz com tristeza. O que Paulo ensinou a respeito?
que não façamos nem por tristeza ou por necessidade, mas que façamos com alegria. Ou seja, quando o salmista disse, o teu espírito é bom, ele quer dizer, é prazeroso fazer a vontade do Pai. É algo que alegra o coração, é algo que nos deixa animados, felizes, rejubilando. Eu tenho que estar feliz em estar aqui nesta noite. Talvez alguém possa estar jogando fora a tua juventude, está desprezando a tua adolescência, você está perdendo tempo da sua vida e ficar lá dentro daquela igreja. É verdade, a gente perde tempo se ficar aqui brincando, se ficar aqui fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas com certeza, meu irmão, se ficarmos aqui comprometidos com a palavra de Deus, com a obra de Deus, estamos ganhando o nosso tempo. Amém? Então você como pai, você como mãe, receba essa palavra hoje. Mais atenção a seus filhos, sejam adolescentes, juniores ou jovens. Mais atenção, ensine o caminho que eles devem andar. Seja para eles a referência que eles precisam, seja para eles o exemplo que eles precisam. Perceba que Jesus ficou no templo mesmo quando os pais tomaram outro caminho. E não estou dizendo que Maria e José desviaram necessariamente, não, eles simplesmente se distraíram com a multidão. Tem muitas famílias distraídas com a multidão, não tem mais ânimo de ir para a escola bíblica, não tem mais ânimo de ir para o culto, não tem mais disposição para ir para uma vigília, não tem mais vontade alguma de evangelizar, de fazer nada na obra de Deus. E às vezes Deus levanta dentro de casa uma criança, um adolescente, um junior, um jovem, que desperta a família inteira com a sua vontade, o seu desejo de fazer a vontade do Pai. Deixa Deus usar, querido, seus filhos, para que quando um dia você, quem sabe, estiver distraído com a multidão, teu trabalho estiver te sufocando, teus estudos estiverem te sufocando, você não tiver mais disposição para orar, quem sabe vai ser seu filho ou sua filha que vai chegar e dizer, pai, mãe, não desista, Deus falou, Ele vai cumprir. Porque uma das coisas que eu tenho maior honra na minha vida, na história do meu ministério, é poder ter sido pastor da igreja que meu pai foi pastor. Ter assumido o cajado que ele passou. E eu só saí de lá porque Deus mandou. Entreguei a igreja com 189 membros e fui para o Rio de Janeiro pastorear, porque Deus tinha um plano. Mas eu sempre falo com o maior prazer, quando meu pai achou que aquela igreja ia fechar, que só estava ele, minha mãe e meia dúzia de crentes fiel, por carinho e consideração a ele, já um pastor idoso, não tinha mais vigor físico nenhum para fazer a obra de Deus. E ele procurou nos presbíteros da igreja, nos evangelistas, alguém quer assumir. Todo mundo com uma explicação. Não estou dizendo aqui que eu era melhor, não. Mas eu ainda era um jovenzinho, cabelinho arrepiado, que quando alguém olhava, falava assim, isso é um moleque. Isso é um moleque, isso aí não vai ter futuro nenhum. E eu vi no meu pai a frustração de não ter ninguém para continuar a obra que ele tinha iniciado. Eu disse, pai, eu faço, eu vou. E ele, rígido do jeito que era, ele dizia assim, tu vai ficar 1 ano de prova. 1 ano. Se 1 ano tu mostrar resultado, você vai ser ordenado a pastor. Se não, continua do jeito que você está, presbítero. Eu assumi aquela igreja, irmãos, e para a glória de Deus, Deus honrou aquele trabalho. Eu tenho esse prazer de dizer para você, vale a pena. Um dia vai ser teu filho adolescente que talvez vai orar por você, que vai ser o suporte, o esteio espiritual da sua casa. Que não precise disso, mas se for que seja. Mas não desista deles. Não desvalorize, não pense que adolescente veio só para ficar jogando Play 2, para ficar no Orkut, para ficar na internet. Tudo isso, usado de forma certa, não é pecado, nem é errado, faz parte do momento da nossa geração. Mas não olhe para o teu filho como simplesmente um apetrecho dentro do carro, um objeto. Vamos para a igreja, filho, vamos embora. Não, querido, olhe nele como um instrumento em potencial nas mãos de Deus. Amém? Eu espero um dia voltar aqui e não ver só esses bancos de jovens e adolescentes, não. Eu espero ver faltando lugar para vocês sentar aí, em nome de Jesus. Eu espero ver uma igreja tomada de juniores, jovens e adolescentes, e os pais de prazer estar em pé, olhando pelas janelas. Eu espero isso em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Hoje talvez não estão todos aqui, e talvez justamente por isso que não estão. Se nós nos empenharmos, nós vamos ter adolescentes como Jesus, como Isaac, e muitos outros que eu poderia citar aqui, mas o tempo não me permite. Mas sabe o que mais me alegra? É que a obra de Deus sempre começa cedo. Cedo, irmão, é cedo. É aqui, ó, nesse garotinho, desse tamanhozinho aqui que a obra de Deus começa. Amém? É aqui, a igreja já tem que já pensar logo, departamento infantil. O que nós vamos ensinar? Juniores, adolescentes, o que nós vamos ensinar? E não só impor normas e regras, não, mas ensinar eles a ter prazer em servir a Deus, ver que é bom, que é agradável, se preservar, não se entregar às drogas, não se entregar à prostituição, à promiscuidade sexual, que eles tenham prazer.
Felicidade, que a igreja crie eventos, estratégias, palestras, métodos de ensino para que eles entendam, que eles compreendam com a linguagem apropriada para eles e eles consigam ser a igreja amanhã sólida que nós precisamos que ela seja. Porque eu não posso encerrar sem citar um exemplo bíblico. Eu disse que ia citar 2 personagens, o terceiro eu não vou nem me delongar, mas todo mundo conhece a história dele, José do Egito. Sabe com quantos anos ele teve seu primeiro sonho? Sabe? Com 17 anos. 17 anos. E ele se tornou o que, igreja? O que ele se tornou? Governador do Egito. Querido, não impeça nossos adolescentes de sonhar. Amém? Deixa eles sonharem. Sobre o princípio da palavra, claro. Sobre o ensinamento da palavra. Deixa eles sonharem. Porque Deus quer fazer da nossa igreja uma igreja grande, uma igreja forte. Deus quer levantar daqui, desses poucos que aqui estão, líderes para amanhã, obreiros para amanhã. Não bibelô de púlpito, gente, que a igreja não precisa disso. Um monte de gente para enfeitar o altar, não. A igreja precisa de pessoas para sair lá fora e resgatar vidas das mãos do diabo. Não gente para ficar dentro da igreja brigando por cargo. Eu não cantei, não foi me dada oportunidade, eu não dei minha saudação. Não. O reino de Deus precisa de pessoas para servir de referência lá fora, para que as pessoas queiram entrar aqui para dentro e terem suas vidas transformadas pelo poder dessa palavra. E que esses adolescentes, juniores ou jovens, consigam ser, por meio primeiro das nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar com você. Talvez você esperava uma mensagem diferente hoje. Talvez você esperava uma ministração diferente. Mas quando me foi passado o tema, eu sempre digo, quando a gente escolhe um tema, a gente está sugerindo a Deus, ao Espírito Santo, uma palavra. E não que a gente determine o que ele vai falar, mas de alguma forma a gente está sugerindo aquilo que a gente gostaria que Deus movesse dentro da nossa igreja. Vocês sugeriram, Deus está falando então com vocês. Então comece como família a se mobilizar, amém? Comece como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho, como adolescente, como junior, jovem desta igreja. Comece a se mobilizar para que Deus te leve a fazer a vontade dEle, porque fazer a vontade de Deus é bom, amém? Diga de novo a pessoa que está do seu lado, é bom fazer a vontade de Deus. Feche os teus olhos, por favor, eu quero orar por você. Senhor amado, Deus eterno, nesse momento eu te dou graças, porque o Senhor tem falado aos nossos corações por meio da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nesta hora eu quero orar por esses jovens, por esses juniores, por esses adolescentes. Não apenas por eles, Pai, mas quero orar pelos pais e as mães aqui presentes, e aqueles que aqui não estão. Orar pelos obreiros, as lideranças, por esta igreja, todos os seus líderes e obreiros, todos aqueles que compõem o corpo ministerial desta igreja. Pai, eu quero orar pedindo, Senhor, que o Senhor venha estar capacitando esta igreja ao ensino desses adolescentes juniores. Senhor, ao discipulado, Pai, para que eles possam ter uma referência, para que eles possam caminhar contigo, fazer a tua vontade. Não, Senhor, sob o sentimento de tristeza e de pesar, que é duro te servir, que é difícil, que é ruim, mas não, Senhor, que eles tenham prazer, que eles tenham entendimento, que fazer a tua vontade é bom, Senhor, que agradar a ti é a melhor escolha que eles fazem, e com certeza a exemplo de Isaac, que depois se tornou, Senhor, por meio da ascendência, o canal que Deus usou para que Abraão fosse pai de uma grande nação. Senhor, que esses adolescentes juniores que aqui estão, possam também ser um canal que o Senhor vai usar para uma grande nação ser salva pelo teu poder em nome de Jesus. Ó Deus, assim como José, o Senhor usou ele para salvar toda uma nação da fome e da miséria, o fazendo governador daquele povo. Eu creio que daqui, Senhor, desta igreja, o Senhor vai levantar lideranças, o Senhor vai levantar obreiros, pregadores, pastores, e não apenas na área eclesiástica, mas também, Senhor, na área civil, militar, judiciária, porque o Senhor há de constituir pessoas que aqui estão para serem bênção nessa sociedade em nome de Jesus. E que nós possamos seguir os passos de Jesus, não só Jesus do Calvário, não só o Jesus da cruz, mas o Jesus adolescente, que já aos 12 anos fazia a vontade do Pai, e era exemplo, causava admiração nas pessoas. Deus, que nós como tua igreja possamos causar admiração, e que o mundo olhe para nós, e veja em nós um exemplo digno de ser seguido, lembrado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, porque assim cremos e desejamos. Amém.